Birkot HaMitzvot. Essas são as brachot, as bênçãos que fazemos pelas mitzvot, antes de cumprir uma mitzvah. Os nossos sábios, assim como eles instituíram Birkot HaNehenin, as bênçãos que fazemos ao usufruir de alguma coisa, Birkot HaReiyah, bênçãos que fazemos ao ver, contemplar alguma coisa. Da mesma maneira, eles instituíram essa categoria de Birkot HaMitzvot, brachot que fazemos antes do cumprimento de uma mitzvah, ao cumprir uma mitzvah, na grande maioria dos casos, antes de realizar a mitzvah. Ou seja, nós temos mitzvot, preceitos da Torá. Então, uma pessoa, por exemplo, vai vestir o tzitzit, o talit, que é uma mitzvah da Torá. Quando há quatro cantos na roupa, ângulos quadrados, etc. Então, franjas, tzitzit, de colocar aqueles fios da forma especial. Então, por exemplo, se a pessoa vai vestir o talit gadol, o grande talit, então, antes de colocá-lo, ele faz a brachá referente, antes de se envolver e se cobrir com o tzitzit. Antes de colocar o tefilin, a brachá específica do tefilin, leaniach tefilin, tefilin da mão, da cabeça. Mulheres, antes de acender, em geral são as mulheres que acendem as velas de Shabbat, de Yom Tov, então antes de acender as velas tem uma brachá sobre o acendimento das velas. Aqui é uma nuance. Nós falamos que em geral a brachá sempre é dita antes do cumprimento da mitzvah. No caso específico das mulheres que acendem, por exemplo, velas de Shabbat, uma vez que com o acendimento das velas já ocorre a aceitação, o recebimento do Shabbat. Se elas fizerem a bênção do acendimento antes, então talvez com isso elas já assumiram o Shabbat, não poderiam mais acender. Então na prática as mulheres primeiro acendem as velas, mas ainda não usufruem da sua chama, da sua luz, costumam cobrir os seus olhos, e daí então recitar a brachá, a bênção referente ao acendimento da vela de Shabbat, ou das velas de Yom Tov, e depois de terminada a brachá, descobrir os olhos e então usufruir da luz. Existem alguns casos onde a brachá talvez é dita depois, mesmo, por exemplo, no caso de Netilat Yadayim, da lavagem ritual das mãos, a brachá é dita depois, porque daí a pessoa já está com as mãos puras e elevadas. Então, na verdade, ele diz depois da lavagem ritual, mas antes de ter enxugado completamente. Mesma coisa na imersão do mikveh. Então, aqui também se prefere que a bênção seja dita depois que a pessoa já está pura, purificada, principalmente no caso de mulheres que recitam bênçãos hoje sobre o mikveh. Homens hoje não recitam a bênção. Então, costumam, depois de mergulhar uma vez, dizer a bênção, e depois, eventualmente, após a brachá, mergulhar outra vez. Mas, em geral, antes de sacudir o lulav e etrog, a bênção referente ao lulav e etrog. Antes de comer na sukkah, a bênção referente a leshev basukah vitar na sukkah. Antes de tocar o shofar, nós temos uma bênção referente ao toque do shofar. Antes de escutar a Megilat Esther em Purim, a bênção referente a Megillah. E assim por diante. Antes do cumprimento de diversas bênçãos, existem algumas mitzvot de fato que a gente realiza a mitzvah mesmo sem ter dito uma bênção antes. Existem algumas mitzvot sobre as quais não se faz bênçãos, brachot, por um motivo ou por outro, mas para a maioria das mitzvot, para a maioria da prática dos preceitos, nós temos as bênçãos a serem recitadas antes do cumprimento do preceito. Em geral, essa bênção começa com texto padrão, igual às outras também, de usufruto, de benefício. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, bendito sejas tu, Deus, nosso Deus, Rei do Universo. Mas no caso de mitzvot a gente acrescenta algo mais, Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu, que nos santificou com seus preceitos e nos ordenou fazer tal, tal ou tal. Nos ordenou leitatef betzitzit, se cobrir, se envolver com o tzitzit, ou leaniach tefilin, colocar o tefilin, lehadlik ner, acender as velas de Shabbat, Yom Tov e assim por diante. Então existe um texto, principalmente o texto final, o texto de abertura, em geral, é um texto padrão que se aplica a todas as mitzvot, por igual, como também a todas as brachot, mas no final de cada uma se faz referência específica àquela determinada mitzvah que nós estamos prestes a cumprir. Logo depois de recitada a brachá, então imediatamente a pessoa cumpre a mitzvah que está por fazer.
e de certa forma também o intuito e o objetivo das brachot que precedem as mitzvot, que foram instituídas pelos nossos sábios, era também uma forma de estimular a concentração, que a pessoa não apenas fizesse mecanicamente os preceitos, não apenas fosse lá, bom, e já faz e cumpre, mas que a pessoa, a brachá, de certa forma, nos obriga a parar e pensar o que nós estamos prestes a fazer. O que nós estamos nos dirigindo agora? Não é? O que nós vamos fazer em seguida? Que ato? O que representa esse ato, essa ação? Por que estamos fazendo isso? Quem nos ordenou isso? Qual o objetivo? Então, quando antes de ir direto já fazendo a mitzvah, que isso poderia se tornar até algo mecânico, até por força do hábito, etc. Então, nós paramos e recitamos uma brachá, e nisso nós temos que, pelo menos por alguns segundos, fazer uma pausa e nos concentrar, não é? Abençoar a Deus e nos lembrar que Ele é o Senhor do Universo e Ele nos santificou prescrevendo o cumprimento dos preceitos, e Ele nos ordenou fazer isso, e isso é o que nós vamos fazer agora, não é apenas mais um ato, não é mais alguma coisa por força de hábito, mas sim é o cumprimento da vontade divina. Então isso, as bênçãos das mitzvot, nos ajudam a lembrar, nos conscientizar, nos concentrar nisso, para que também possamos cumprir as mitzvot com mais intenção e mais devoção.